Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa reunião. A gente acabou de fazer aqui uma apresentação, todo mundo se apresentou, fazendo uma reunião de network. Já achei aqui parceiros de vídeo, de internet, tráfego pago, veterinária, marketing multinível, e vamos falar sobre investimentos agora. Então, por que eu vou falar sobre investimentos? A gente se conheceu aí nos grupos MMI, né, nos cursos essas imersões que a gente faz, e cara, compartilhar conhecimento é sempre muito bom. E por que eu falo sobre investimentos? Trabalhei muitos anos no mercado financeiro, desde os meus 16 eu fui entrando em empresas que tinham essa pegada de mercado financeiro, então eu comecei a investir muito cedo, com 18 anos de idade, trabalhando em fundo de pensão, trabalhei no fundo de pensão da Telebrás, da antiga Telebrás, no fundo de pensão da Caixa Econômica, né? Eu fui especialista em risco lá na FUNCEF, fui analista de investimentos na Fundação do Banco Central, fui gestor de investimentos em outro fundo daqui do Banco de Brasília. E por que eu estou falando isso? Porque eu trabalhei a vida inteira com investimentos e quando eu comecei a empreender, eu falei, porra, eu não sei em que eu vou empreender. Eu falei, pô, eu tenho um conhecimento aí de 20 e tantos anos no mercado financeiro, vou empreender nessa área. Porque eu vi uma deficiência muito grande, né? O Paulo falou aqui, você vai no banco querendo investir, cara, o gerente do banco não está preparado e ele não tem a intenção de fazer você ganhar dinheiro. Você entra no banco com dinheiro, sai de lá com empréstimo. Ele coloca o teu dinheiro num lugar que não vai render e ainda te vende o empréstimo. Você tem aquele assessor da corretora. Cara, é muito bom, ele pode te ajudar. Mas o assessor da corretora, ele não consegue, ele não tem salário. Então, para ele ganhar alguma coisa, ele precisa de te indicar investimentos na qual ele ganha comissão. Então, eu vejo as carteiras que chegam para mim de clientes que vão lá na corretora, cara, é uma catástrofe. Operações de muito longo prazo, CDBs de longo prazo, certificados de operações estruturadas que não vão render nada, dá prejuízo, previdência privada também, rentabilidade horrível, né? Eles não incentivam a fazer investimentos no exterior, a gente vou incentivar, motivar muito vocês aqui a fazer investimentos no exterior. Então, é importante eu falar isso para vocês, esse é meu histórico, porque, cara, se você abre o Instagram e o YouTube, está cheio de gente dando dicas de investimentos. E eu sempre dou uma procurada, uma analisada, e eu vejo que não são pessoas realmente qualificadas que trabalharam profissionalmente no mercado financeiro. Às vezes a pessoa aprendeu a investir e está exercendo a profissão ilegalmente, né? Como se fosse um médico. Eu já fui no médico tantas vezes, agora eu vou exercer a profissão de médico. E, cara, um médico experiente, ele vê muitas coisas acontecendo, então ele dá a orientação de acordo com uma experiência muito vasta, de muito longos anos, né? Então, a gente falou aqui sobre o trade, que é um trade, uma coisa, estatisticamente não dá resultado mesmo. Tem muita gente vendendo trade na internet e eu consigo provar para vocês que estatisticamente não dá resultado, porque eu já fiz, já testei. As estatísticas da Bolsa mostram que num período de 3 anos, apenas menos de 3% dos traders têm sucesso. Então, e é só profissionais realmente gabaritados. Então, eu posso colocar aqui 99% dos traders não têm resultado a longo prazo. Então, o meu ensinamento vai muito em linha com o que eu aprendi nos fundos de pensão, que é investimento a longo prazo, a técnica do Warren Buffett também, que é gerar renda no longo prazo. E quem segura esses investimentos a longo prazo ganha muito mais do que quem fica fazendo trade. Então, essa breve apresentação é só para vocês entenderem que o que eu estou falando, não estou chutando, sabe? É realmente fruto de uma experiência de muitos anos de frustrações, de aprendizado, por graduação, pós-graduação. Eu tenho um curso, inclusive, em Harvard sobre finanças, então fui para lá esse ano, inclusive, fazer um curso em Harvard sobre Wealth Management, gestão de portfólio para grandes famílias. Então, eu estou realmente bem, acompanho esse mercado há muito tempo. Então, é só para vocês saberem que o que a gente vai falar aqui é de alguém realmente especialista no mercado, não querendo me gabar. Poxa, eu estou me gabando. Não. Porra, quero que vocês entendam que não estou chutando e não estou fazendo experimentação, sabe? Eu estou realmente falando com o conhecimento adquirido por muito tempo. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai começar. Estão vendo a minha tela aí, Douglas? Dá um joinha, tá vendo, né? Então, vamos aqui como construir riqueza aqui numa carteira de investimentos global. Essa apresentação aqui tem aqui, 92 slides, mas eu só vou passar 3, podem ficar tranquilo, que esses slides aqui eu passo aqui no workshop que eu faço o dia inteiro. Eu quero realmente dar assim,
dar assim, uma orientada aqui básica, mas que vai mudar muito a forma como vocês enxergam os investimentos, né? Aqui, para vocês terem ideia da abrangência aqui do trabalho que eu geralmente faço, em palestras mais longas, eu falo sobre tudo isso aqui, gerenciar renda, né, como fazer uma carteira de investimentos para a vida toda, ações, ETFs, fundos imobiliários, investir no exterior, renda fixa, previdência, corretora de valores, os principais erros dos investidores iniciantes e como montar uma carteira de investimentos, né? E eu gosto de colocar essa tabelinha aqui, porque essa aqui é quando eu faço apresentações nas faculdades, aqui na Universidade de Brasília, o pessoal me chama lá para fazer, os professores me chamam para falar para os alunos, né? E a gente tem algumas dores em relação ao dinheiro, que no Brasil é o seguinte, apenas 1% dos aposentados têm independência financeira. E por que isso não por que acontece dessa forma, né? Muita gente tem uma vida profissional muito boa, que até é uma vida que realmente valeu a pena, mas não faz uma carteira de investimentos e depois fica dependendo do INSS e aí acaba fracassando financeiramente lá no final porque não obedeceu essa regra de fazer investimentos ao longo da vida. E lá eu falo o seguinte, olha, para quem é novo, né? Então aqui, aqui para a maioria aqui da nossa cidade, a gente já não consegue usufruir disso aqui. Mas para quem tem um filho de 18 anos, 20 anos, começar a fazer investimentos, ó, R$200 por mês, uma taxa aí de 1% ao mês, você vê, em 10 anos, parece que não dá nada. Mas olha como vai multiplicando. Chega lá em 40 anos, olha como vai o efeito dos juros sobre juros, vai virando uma coisa astronômica, né? E fazendo R$200 por mês. Depois que a gente chega lá nos 30, 40 anos, a gente até consegue depositar muito mais do que isso. Mas as pessoas não fazem desde o início da vida, não criam o hábito, e aí não criando o hábito, não consegue usufruir desse grande poder que é o juros sobre juros. Tá? Então, aqui, e uma coisa legal é o seguinte, olha, depois de 40 anos investindo R$200 por mês, você chega aqui nos 2.352.000. Olha só que legal. O que você precisou trabalhar a vida inteira, né, só você multiplicar R$200 vezes todos esses anos aqui, vai dar mais ou menos, ó, você aportou R$96 mil. Os 2 milhões, 2 milhões aqui, 500 e pouco, foi só dos juros sobre juros. Né? Então, 96% do dinheiro lá no final da vida veio dos juros sobre juros e não do aporte que você fez. Então, isso mostra a importância do aporte sistemático, do aporte mensal. Tem gente que fala assim, quando eu juntar 100 mil, eu invisto. Cara, essa é a pior coisa. É melhor você colocar um valor todo mês do que ficar se programando para botar um valor maior lá na frente. Então, dicas importantes aqui é não deixar para depois, não terceirizar. Isso é muito importante. Por quê? Eu vou contar com o meu gerente do banco, eu vou contar com o assessor da corretora, eu vou delegar para ele. Cara, se você não aprender um pouquinho sobre investimento todos os meses, você não vai garantir essa multiplicação. Porque, lembra, todo mundo que trabalha no mercado financeiro precisa ganhar dinheiro. E quando eu abandonei a CLT e quis ficar autônomo, eu recebi alguns convites de assessor, assim, de gente que era sócio da XP, da Guide, né, de outras corretoras. Pô, vem trabalhar com a gente, você vai virar autônomo e tal. Aí eu fui lá e, analisando o que eu teria que vender, eu desisti. Por quê? Cara, eu faço investimento para mim desde meus 18 anos. Tem 30 anos que eu faço investimentos para mim e eu não consigo ter uma cara de pau de vender o que o gerente de banco, do que o assessor da corretora vende, sabe? Não consigo mesmo. Então, é por isso que eu faço a minha consultoria de forma autônoma, porque eu posso realmente dar uma orientação livre de conflito de interesse e o cara da corretora do banco ele vai vender produtos para ganhar comissão, para bater meta, etc, etc. Né? Então, se atualize. Isso aqui também de evitar o kit pobreza, eu falo muito para os alunos, né? Para quem está novo, porque quando a gente está começando a vida profissional, a primeira coisa que a gente quer comprar, hoje nem tanto, né? Mas todo mundo aqui tinha um grande sonho, né? Quando começou a trabalhar, que era comprar um carro. Aí passa alguns anos, quer casar e comprar um apartamento. Aí isso é chamado no mercado financeiro de kit pobreza. Por quê? Porque o cara financia um carro,
financia um imóvel durante 30 anos e com esses financiamentos nunca vai conseguir investir. Quanta gente eu conheço que fala, Rafael, não consigo investir porque eu estou pagando a prestação do carro e do apartamento. Né? Então, você vai pagar juros a vida inteira e não vai prosperar. Então, evite esse kit. Compre o carro estrategicamente, o apartamento também estrategicamente. Mas você entrar de cara, vou pegar o meu salário e meter na prestação do carro e do apartamento. Cara, você não vai prosperar. Tira lá o dinheiro para investir, depois que você investir um pouco, bater uma meta, aí sim, você vai comprando carro, né? Eu fiz as contas, tem um cliente meu de Curitiba, esses dias. Ele queria financiar uma casa no Itaú, aí ele me mandou as planilhas, me mandou o banco, como é que estava lá o contrato e tal. Cara, ele ia pegar. Você vê que a pessoa fica com a mente tão fechada que não se abre para a realidade. Eu mostrei para ele aqui o que estava na frente dele. Falei assim, Rodrigo, olha só, você vai pegar R$1 milhão para comprar a casa dos seus sonhos, mas ao longo aí dos próximos 30 anos, você vai devolver R$3 milhões para o Itaú. Ou seja, você vai pagar 1 milhão da casa e mais 2 milhões para o banco. Cara, faz sentido isso? Então, assim, você está no lugar, você está no lado errado da mesa. Você está no lado de pagador de juros. Você tem que virar essa mesa aí e vir para o lado do recebedor de juros, porque, cara, não dá para você prosperar na vida você pegando 1 milhão e pagando 3 milhões para o banco. Né? Então, esse kit aí é realmente sufocante. Então, eu falo aqui do trade também. Você pode evitar o trade, porque o trade realmente não vai te levar para uma prosperidade aí nos investimentos. E ter resiliência, porque, cara, a mágica não acontece no curto prazo. O primeiro 1 ano, 2 anos de quem faz investimento é sofrido, você não vê a grana subir. Mas depois que entra na exponencialidade, o negócio vai embora. Aí eu tenho mais 2 slides para mostrar para vocês, que vai ser o fundamental aqui da nossa reunião. Tá? Deixa eu ver aqui se está direitinho. Deixa eu só centralizar mais aqui. Esse slide aqui, esse aqui vai ser assim, a base do que a gente vai falar hoje, está aqui, tá? Que é o seguinte. Nesse gráfico aqui, ele vai estar... Deixa eu voltar um slide. Calma aí. Esse slide aqui é a base, tá, dos nossos investimentos. Calma, volta esse, beleza. Agora eu vou aumentar aqui para ficar um pouquinho melhor. Beleza. Aí, é uma coisinha um pouco chata de ver essas linhas aqui, mas eu quero que vocês entendam aqui, vou explicar várias coisas aqui, a lógica dos investimentos. Esse gráfico aqui é um gráfico de 10 anos, cada linha dessa é uma classe de ativos que a gente deve ter na nossa carteira, pode ter na nossa carteira de investimentos, né? E são 10 anos. Então, aqui começa aqui, ó, em 2010, 2011 e vai até 2022, que não está 2023 ainda, tá? E a gente vai tirar várias conclusões aqui dessas linhas e vocês vão olhando aí aonde que deve estar os investimentos que você tem aqui de acordo com essas linhas. Tá? Vou explicar cada uma delas. Ó, essa linha de baixo aqui, a vermelha, ela é exatamente o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice que mede a média da performance das ações na Bolsa de Valores do Brasil. Então, a gente tem hoje na Bolsa de Valores do Brasil mais ou menos 400 empresas listadas e o índice não pega todas, porque tem algumas ali que não tem negociação todo dia, tem um valor pequeno, são empresas que não têm muita solidez e tal. Então, esse índice aqui, ele pega mais ou menos umas 60 empresas, mais ou menos, aí que são as empresas principais. O que tem dentro desse índice aqui, ó, que está medido aqui? Empresas como a Petro, a Vale, o Bradesco, Itaú, a B3, a Ambev, o Banco do Brasil, né, as grandes empresas ali, as 60 maiores. Mas praticamente ali uns 30%, 40% é muito pesado. Em Vale, Petro, Bradesco, Banco Itaú, Banco Brasil, a Ambev, B3, né, as empresas maiores. Então, é bem concentrado, vamos dizer assim. Então, qual que é a primeira coisa? Então, sabendo que isso aqui é o Ibovespa, e cada linha dessa aqui é um ativo, né, um tipo de ativo, eu posso ver que o Ibovespa foi o pior nos últimos 10 anos. Então, já falei, porra, caramba, eu pensava que ser investidor seria investir em ações no Brasil.
Cara, e meus alunos sabem, cara, é uma das últimas coisas, e olhe lá que a gente vai ter de investimentos em ações no Brasil, por conta desse gráfico aqui. E você vê, é um gráfico de 10 anos. E o mais legal é o seguinte, cara, eu acompanho esse gráfico aqui há muito tempo. Então, se eu pegar qualquer período de 10 anos, aqui vamos supor, que está aqui 2011, 2022. Se eu pegar 2010, 2021, 2009, 2020 e for levando 10 anos para trás, eu vou ver mais ou menos o mesmo resultado em quase que 90% das vezes. Ou seja, em 90% das vezes, num período de 10 anos, eu vou ver o Ibovespa abaixo de qualquer outro investimento. Olha, essa segunda linha aqui, que o Ibovespa tocou aqui 2 vezes nesse período, é o índice da inflação, é o IPCA, né, que é a inflação oficial medida pelo IBGE, a nossa inflação oficial. Então, veja que num período de 10 anos, o Ibovespa nem pagou a inflação. Então, se você está investindo numa coisa que não dá nem inflação, cara, você está desinvestindo, né? É lógico. Então, assim, lembra que esse aqui é um gráfico de 10 anos, porque alguém pode te mostrar esse mesmo gráfico em outros períodos. Por exemplo, se eu mostrar de 2016 para cá, eu vou ver a Bolsa dando uma rentabilidade muito alta. Por quê? Ó, aqui, ó, janeiro de 2016. E aí vamos entrar aqui em outro assunto que tem a ver com o mercado financeiro. Ó, em janeiro de 2016 para trás, dá para ver que eu tenho altos e baixos, mas eu estava vindo numa tendência de baixo. Vocês conseguem ver isso? Que eu tenho aqui altos e baixos, mas vinha aqui numa tendência de baixo desde antes lá de 2010, 2011. E o que aconteceu aqui em janeiro de 2016? Impeachment da Dilma. O que a gente tinha, assim, eu não falo de política, não, né? Mas assim, a política influencia os investimentos, influencia a economia. Então tem que estar de olho nisso, livre de aquele negócio. Eu gosto do fulano. Eu falei, cara, eu gosto do PIB, eu gosto de olhar o gráfico e ver quem faz o meu investimento crescer. Ponto, acabou, tá? Não estou defendendo ninguém. Então eu vou falar só nesse aspecto do que estava acontecendo no mercado financeiro. Então, vou até chamar a atenção para essa linha cinza aqui de cima, tá? Que é a linha do dólar. E a gente sempre fala que a Bolsa e o dólar têm uma correlação negativa. Vocês podem ver, mais ou menos negativa. Vocês podem ver aqui, ó, quando a Bolsa vai caindo, o dólar vai subindo. Por quê? À medida que o risco Brasil aumenta, o investidor estrangeiro e até o nacional, né, ele fala, cara, está muito arriscado. Vou vender a Bolsa e tirar o dinheiro daqui. Então, muita gente vendendo bolsa, faz a bolsa cair, muita gente comprando dólar para levar o dinheiro para fora, faz o dólar subir. Então, veja aqui, ó, antes de janeiro de 2016, a gente estava com risco institucional muito grave, porque o que estava acontecendo aqui? Operação Lava Jato, corrupção, eles roubaram lá, desviaram 80 bilhões de dólares só da Petrobras. Então, assim, a imagem do Brasil estava distorcida. Então, o que o pessoal fazia? Vende bolsa, leva o dinheiro para fora. A bolsa cai, o dólar sobe. Janeiro de 2016, impeachment da Dilma, a bolsa subiu, o dólar deu uma estabilizada, né? Voltou um pouquinho. Então, se eu cortar esse gráfico aqui e mostrar daqui para frente, eu vou ver a bolsa dando uma explosão muito grande e o dólar caindo. Mas eu estou mostrando no ambiente aqui 10 anos, lembre-se disso. Porque alguém pode mostrar esse gráfico para você em outros períodos, vai dar outro resultado. Por exemplo, no ano de 2016, a Bolsa subiu 100%, só em 2016. Porque estava tão deteriorado os preços, a confiança no Brasil estava tão deteriorada que estava muito barato. Então, saiu o governo, vamos comprar. Subiu 100% em 2016. Então, veja que pode ter formas da gente ganhar na Bolsa aproveitando esse ciclo de mercado. Tá? Esse pico aqui, ó, foi o Covid, né? Esse pico aqui bem forte que foi o Covid, e derrubou bastante a Bolsa e depois recuperou. Que lição eu mostro para vocês aqui? Cara, como que os grandes investidores, como o Warren Buffett, ficam multibilionários? Qual que é a grande história delas? Não é só ficar comprando o tempo inteiro. Eu vou te falar aqui uma estratégia do Warren Buffett que talvez você não tenha visto nas entrelinhas da vida dele, mas eu tenho tudo que ele publicou, eu tenho aqui na minha casa, porque a linha de raciocínio dele
é bem parecida com a linha de raciocínio para quem trabalha em fundo de pensão. Porque eu trabalhei no fundo de pensão da Caixa Econômica, que é por exemplo, tá? Que é o fundo de pensão para quem trabalha na Caixa, ele paga uma grana ali durante a vida inteira para receber um complemento de aposentadoria no final. Então, veja, o cara começa a colocar dinheiro lá com 18 anos e vai sacar aos 60 anos de idade. Então, é um investimento para a vida inteira. Então, é um investimento à la Warren Buffett, que é para longo prazo. Então, veja, como que estrategicamente vocês podem monitorar os seus investimentos? O Warren Buffett ele tem uma disciplina muito grande de manter 30% de todo o capital dele em caixa, ali rendendo o título do Tesouro Americano, alguma coisa bem básica, que talvez nem tenha muito rendimento, e ele sofre muita pressão dos acionistas, porque, porra, bota esse dinheiro para render, bota esse dinheiro para render. E ele fala, não, 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 não. Por quê? Porque qual que é a mentalidade de investidor? Comprar barato e vender caro. Então, um cara como Warren Buffett, ele mantém 30% de caixa e quando dá uma crise gigantesca, todo mundo que não é acostumado com investimentos faz o quê? Meu Deus do céu, estou perdendo, vou perder mais. Sai desesperadamente vendendo no prejuízo. E o que o cara como Warren Buffett faz? Ele fica de binóculo olhando as grandes oportunidades que pintam em momentos como esse aqui, ó, do Covid, em que teve ações que perderam 90% do valor e ações de empresas boas. E aí, neste momento, você faz compras ao invés de sair vendendo loucamente e aquele dinheiro que estava parado, entre aspas, no seu caixa, ele vira o ativo de maior rentabilidade na sua carteira, porque você aproveitou um momento bem aproveitado. Então, e o Warren Buffett ele fala muito isso, aproveitar esses momentos, às vezes, é mais importante do que você ficar fazendo investimento aleatoriamente a vida inteira, sabe? Então, é uma das estratégias do Buffett, isso, manter um... Quantos de vocês já tiveram... Pô, cara, tem um cara aqui, o meu vizinho, ele comprou uma caminhonete, pagou 200 mil, tá apertado, cara, ele liquida por 100, e você vê que é uma oportunidade, você fala, porra, se eu tivesse dinheiro, eu comprava. Sabe? Então, quando você faz um caixa, você começa a ter essas oportunidades. Uma casa, uma máquina agrícola, né? O Ito aí que é produtor rural, uma fazenda, um terreno, ações. O caso do Warren Buffett é ações. Então, você tem um caixa. Isso, às vezes, é difícil de falar para os meus alunos, porque o cara começa a investir de pouco. Fala, pô, vamos investir essa grana, onde é que eu coloco? Cara, deixa no caixa. Pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vê, quem comprou ações no ano da pandemia dobrou de março, quando estourou, isso aqui foi março lá de 2020, ó, dobrou de dinheiro até o final do ano. Entendeu? Então, como vale a pena você ter um caixa, né, para você aproveitar esses bons momentos? Mas vamos lá, vamos falar dessas linhas aqui, né? Então, ver como que a política influencia, né? E por que é legal você ver esse gráfico do Ibovespa e do dólar de 2016 para trás. Cara, a gente está de novo no governo PT. Isso vai se repetir? Não sei, a gente tem que monitorar. O dólar está caindo bem agora, né? Mas por quê? A gente está com a crise na Turquia ferrada, não sei se vocês estão acompanhando. O governo turco, ele tomou o controle do Banco Central, que quer fazer aqui. Isso acabou com a confiança no Banco Central da Turquia. A lira turca já se desvalorizou mais de 100% esse ano e tem muita gente saindo de lá. Aí está vindo para outros países igual o Brasil. Quando estourou a guerra da Ucrânia, a gente teve um problema das commodities. No Wilton aí, que de repente o produtor rural pode talvez confirmar isso muito melhor do que eu, mas teve um chacoalho no mundo inteiro nas commodities agrícolas. E o Brasil começou a exportar muita commodity agrícola e agora essa grana está voltando para cá. O dinheiro que foi vendido lá está voltando para o Brasil, então isso está mantendo o dólar a patamares baixos. Outra coisa que mantém o dólar baixo, taxa de juros, Selic está muito alta, quase 14%. Então, é um conjunto de coisas que mantém o dólar alto, mas que não vão se manter por muito tempo. Então, fica de olho, tá? Então, aqui está a Bolsa, aqui esse segundo aqui é a inflação. Essa linha verde aqui, ó, é a linha do Tesouro Selic, da Selic, que é a taxa básica de juros
que é divulgada pelo Banco Central, que é aquela reunião do Copom, né, que é feita de 45 dias, que hoje está em 13,75% ao ano. Então, está uma taxa absurdamente alta. Então, veja, se você tivesse investido só no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, nesse período todo, você estaria com ganhos maiores do que a Ibovespa. Tá? Aqui, a gente já falou que é o dólar, né, essa cinza. Essa linhazinha marrom aqui, ó, é a linha dos fundos imobiliários. Muita gente já sabe o que é, e eu vou repetir aqui. O que é um fundo imobiliário? São grandes empreendimentos de imóveis, shopping center, galpões logísticos, lajes corporativas, hospitais, escolas, né, que o fundo imobiliário vai lá, compra os imóveis e vende as cotas na Bolsa de Valores. Então, com R$100, você consegue lá comprar a cota de fundo imobiliário e você recebe aluguel todos os meses na sua conta. E esses aluguéis são livres de imposto de renda. Então, se você tem um imóvel alugado, vamos supor, de R$100 mil, está alugado por 100 mil, vamos fazer aqui uma conta aqui, R$100 mil, está alugado por 200. E você tem todo o problema com o inquilino, o cara para de pagar, por dar problema no imóvel e tal. Se você pega R$100 mil e investe tudo em fundo imobiliário, você passa a receber R$1.000 por mês, todo mês, sem problema de fluxo, né? E você está comprando galpões que estão alugados para Ambev, para Leroy Merlin, para Casa de Construção, para Volkswagen, está comprando participações em prédios que estão alugados para grandes empresas, está comprando cota de shoppings, né? Que ali as lojas estão pagando aluguel. Então, hoje, a gente tem ali, a taxa de juros está muito alta, faz a cota dos fundos imobiliários caírem. Porém, isso é uma coisa que toda vez que tem taxa de juros alta, a gente vê isso. E as pessoas que, às vezes, meus alunos, nossa, mas, cara, está caindo. Eu falei, cara, aproveita essa queda, porque não é para sempre. Engole que está caindo e vai comprando mais cota, porque cada cota que você compra todo mês é a sua renda aumentando no mês seguinte. Então, fecha o olho para o valor da cota e vai fazendo uma carteira. Aproveita os juros altos, porque quando os juros cair, se os juros cair, se tudo der certo, os juros vai cair. Depois que o juro estiver baixo, as cotas dos fundos imobiliários já subiram. Aí, de repente, vai ficar caro demais comprar fundo imobiliário. Agora é o momento de comprar esses fundos na Bolsa. O momento de juros alto. E é o momento que está caindo, sabe? Então, aquela coisa que a gente falou aqui do Warren Buffett, de comprar na baixa e esperar os melhores momentos para vender. Porque o que a gente vê? O pessoal quer comprar, depois que está todo mundo falando de fundo imobiliário, aí o cara vai querer comprar. Aí eu vou falar, cara, ficou caro agora, não está no momento, vamos para outra. Sabe? Então, aproveitar os ciclos do mercado. E essa linha aqui azul, a mais clarinha, a linha de outro título lá vendido lá no Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA. A gente tem um título do Tesouro que ele te paga IPCA, que é a inflação, mais um prêmio. Então, veja, se a gente tem essa dificuldade, né, a Bolsa tem a dificuldade de ganhar da inflação no longo prazo, então você comprar um título do Tesouro que te paga a inflação mais um prêmio é a garantia que você vai ter de prêmios acima da inflação. Então, veja que no longo prazo, esses títulos aqui, ó, foram que nesse gráfico aqui, são os que mais renderam. Rendeu mais do que a Bolsa, mais do que a inflação, mais do que a Selic, mais do que os fundos imobiliários e mais do que o dólar. Sabe? Então, você vê que tem... Quando você vai numa agência do banco, no assessor da corretora, eles colocam investimentos mirabolantes para você, para ganhar comissão e não te ensina o básico. Por que você fala, poxa, o meu assessor falou que não é assim? Por quê? Esse tipo de investimento aqui, eu consigo fazer uma carteira com tudo que tem aqui para você, sem você pagar nenhuma comissão para o assessor da corretora. Você vai lá na corretora e tem instrumentos gratuitos para fazer isso. Só que o corretor nunca vai te levar por esse caminho, porque se ele não ganhar comissão, ele não vai comer no final do mês. Então, ele te vende uma previdência que rende pouco, e depois você vai querer sacar, tá presa na previdência lá por 30 anos, por 10 anos, vai te vender um certificado de operação estruturada, vai te vender CDBs de longo prazo. Cara, eu tenho um cliente agora, muito grande, um dos maiores que apareceu para mim. Ele tem a carteira, ele e a esposa, somando, dá 15 milhões de reais. Cara, ele não consegue, tem 7 milhões de reais que não consegue sacar, porque o assessor da corretora vendeu CDB de longo prazo, sabe? CDB de 3, 4, 5 anos. Aí lá tem debêntures da Americana,
sabe, que não vai pagar, levou prejuízo, debêntures da Light também, que já deram aí calote. Então, você vê, se você não se atualizar e não ter um conhecimento, você vai cair nas pegadinhas dos assessores de investimento e do banco. Tem uma parceira, o Paulo talvez conheça ela, que é uma veterinária também aqui de Brasília, e eu comecei a fazer orientação com ela. Paulo, aí a carteira dela, sabe que tinha? 4 consórcios de carro. 4. E aí eu falei, menina, por que você tem 4 consórcios de carro? Não, porque eu estava querendo investir eu estava querendo investir uma grana e a gerente do Banco do Brasil me falou que é uma forma que eu vou depositando todo mês, depois eu tenho a carta para vender. Eu falei assim, menina, olha só, a despesa do consórcio é mais ou menos 17%. Você paga de taxa de administração e não rende nada. Então, vamos supor, se em nenhum ano você pagou 100 mil de carta de consórcio, significa que você tem mesmo 80 e poucos mil reais. Né? Se você tivesse investindo, você teria 115. Então, não é investimento. Né? O cara queria bater ali a meta de consórcio e meter o consórcio nela. Aí eu vou mostrar para vocês agora o último gráfico. Lembrando, essa apresentação é de um workshop que eu faço o dia inteiro, ou até amanhã inteiro tem 90 slides. Eu falei que ia mostrar só 4, vou passar para o último agora. Eu espero que depois eu vou abrir aqui para pergunta, para ver se já deu aqui uma orientada boa, que meu propósito é só compartilhar conhecimento mesmo, só isso. Então, o último gráfico que eu vou mostrar tem todos esses investimentos, mais a Bolsa Americana. Só vou acrescentar no gráfico a Bolsa Americana para vocês verem aqui a distorção que vai aparecer. Vamos lá? Aí. Opa. Estão vendo aí, né? Tá vendo, Paulo? Na tela? Então olha só olha só a distorção. Tudo que a gente viu aqui, ó, aqui está a Bolsa Brasileira, a inflação, taxa de juros, fundo imobiliário e tal. Aqui está a Bolsa Americana, sabe? Então, assim, depois que eu mostro esse gráfico, a nossa conversa fica irrelevante, porque, cara, tá aqui na tela, vocês estão vendo, né? Então, por que isso acontece? Aí eu vou tirar aqui o compartilhamento, só para a gente se ver um pouquinho melhor, tá? Mas queria que vocês gravassem aqui. Mas você vê, deixa eu ver aqui se tem aqui, deixa eu mostrar aqui logo aqui uma rentabilidade. Aqui tem, deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó, em 10 anos, aqui embaixo tem as rentabilidades. Ó, em 10 anos, o CDI aqui deu 156%, o dólar 200%, o IMAB é aquele título lá da inflação, deu 250%. Ó, a Bolsa Americana, nesse período aqui, deu 869%, 869%. Tá? E a Bolsa Brasileira, 55%. Então, você veja como que é brutal. Né? E eu vou parar aqui o compartilhamento, mas eu queria que vocês guardassem essa imagem aqui, porque isso aqui orienta... Isso aqui, cara, por que eu não chuto quando eu faço uma mentoria financeira? Cara, porque eu estou monitorando isso aqui o tempo inteiro, eu estou olhando tudo, a questão política, a questão de longo prazo, sabe, as rentabilidades, a lógica por trás disso. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, que a gente se vê aqui um pouquinho mais, fica menos monótono a apresentação. Deixa eu só voltar aqui o Gallery, que a gente fica tudo na mesma tela aqui. Então assim, como que... lembrando daquele gráfico ali da Bolsa, né? Por que acontece isso? Aí, por vários motivos. Primeiro, vamos fazer assim, vamos supor se todos nós aqui fôssemos australianos querendo investir fora do Brasil, né? Aí, fora da Austrália. Então, estamos com a grana aqui, vamos levar para fora. Como que você toma a decisão de fazer investimentos sendo um investidor global? Primeira coisa, vamos pegar os países que têm grau de investimento. O que é um grau de investimento? As grandes agências de rating, elas monitoram, né, o risco político, econômico de cada país e dá lá um grau de investimento. Então, por exemplo, os países do primeiro mundo, né, são grau de investimento. Tem lá Estados Unidos, Noruega, Suécia, Canadá, etc. Né? E o Brasil está em 42º em nível de risco. E o Brasil tem um título de
grau especulativo. Isso significa o quê? Que grandes empresas, fundos de pensão americano, canadense, não podem vir para o Brasil, porque os seus estatutos proíbem. Quando você escuta assim, entrou investidor no Brasil, cara, é investidor especulativo de curto prazo. Não é aquele cara que vai trazer o dinheiro para ficar no longo prazo. Sabe? É um cara que realmente vai especular. Ele pode vir, mas sai a qualquer momento. Não é aquele cara que vem para construir um chão de fábrica, uma rodovia, sabe? É realmente uma especulação. Então, o Brasil é 42º em nível de risco. Então, se nós fôssemos australianos procurando um lugar no mundo para investir, o Brasil estaria lá no fundo, na rabeta, não estaria na frente. A gente ia procurar Estados Unidos. Outra coisa, isso porque quando eu trabalhei em fundo de pensão, eu trabalhei no fundo de pensão da Caixa, na época tinha mais de 60 bilhões de reais de patrimônio, eu era ali eu fui analista de investimentos e especialista em risco. Então, a gente tinha contato com investidores estrangeiros, por quê? Isso nos dava um norte de como o Brasil ia crescer nos próximos 5, 10, 15 anos. Então, eram os caras lá de fora que falavam para a gente, falavam, cara, olha só, o Brasil é o 45º em grau de investimento, não vou levar meu dinheiro para aí. Outro índice que os investidores estrangeiros olham é o grau de corrupção do país. E o Brasil, até a última vez que eu vi, de 250, ele estava em 150, ou seja, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Então, a gente, se fôssemos aqui australianos, investindo em algum lugar fora da Austrália, a gente ia olhar para esses indicadores e falar, cara, o Brasil é muito corrupto, não vamos levar o nosso dinheiro para lá. Então, aí isso só, realmente, é só isso aqui. Eu estou explicando por que isso aqui está acontecendo, né? Voltando aqui para o gráfico, por que a Bolsa brasileira aqui em 10 anos está aqui embaixo e a Bolsa americana está aqui em cima, né? Aqui 50% e aqui 800 e poucos por cento, né? Por que isso está acontecendo? Então, são esses indicadores de corrupção, de grau de investimentos. E aí vamos olhar um pouco da economia americana. No Brasil, a gente tem mais ou menos 400 empresas. E não sobe muito, é difícil. Nos Estados Unidos, são mais de 15 mil. Mais de 15 mil. Essa linha que eu mostrei para vocês é o S&P 500, que é um dos principais índices. Só esse índice tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O que tem dentro desse índice aqui? Ó? Eu tenho outros gráficos aqui que mostram a relação, mas só para vocês visualizarem. O que tem dentro... Opa, deixa eu... O que tem dentro do índice aqui do Brasil? Tem Petro, Vale, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, B3, Ambev, né, essas empresas. Gerdau, cara, você vê que muita empresa é banco, commodity, que é petróleo e minério de ferro, bancos, carne animal, né, que é bebida, Ambev, essas empresas de commodities. E o que tem dentro daqui desse índice? Tem tudo que você imaginar. Mas quais são as principais empresas que estão aqui nesse índice? Apple, Google, Facebook, Microsoft, NVIDIA, ou seja, as empresas de tecnologia e as empresas que dominam tudo que a gente tem. Tudo que a gente tem aqui, se a gente pegar aqui, ó, por que a gente compra ações de empresas? Porque elas vendem para o mundo inteiro e tem lucro. Se brincar, você tem mais material, tem mais produto de empresas americanas do que empresas brasileiras. Então, por que comprar ações das empresas brasileiras e não das empresas americanas? Apple, Google, Facebook, Google, Amazon, Microsoft, assim, aquele índice são as 500 maiores de 15 mil empresas. Né? No Brasil, o máximo que a gente consegue são 400 empresas e no índice tem 60. Aí, vamos olhar na ótica do risco das empresas. Vamos supor, vamos comparar aqui empresas similares. Ó, a Amazon vende online, Magazine Luiza, Americanas vende online também. A Americanas já quebrou, tá vendo? A gente viu aí, né? E Magazine Luiza, etc. Essas empresas só vendem no Brasil, concorda? Elas só vendendo no Brasil já é um limitador de risco. Por quê? Se der um problema no Brasil, na renda brasileira, elas param de vender. Agora, vamos comparar a Amazon. Cara, a Amazon vende no mundo inteiro.
Se a gente aqui no Brasil parar de comprar na Amazon, tem o resto do mundo inteiro. Tem a Europa, tem os Estados Unidos. Então, qualquer país que parar de usar aquele produto, não acaba com a empresa. Sabe? Então, você vê que o risco é muito menor você investir em empresas que atuam globalmente do que empresas que atuam localmente. Por exemplo, a Vale está no Brasil. A Vale é a maior mineradora do mundo. Então, ela não tem a ver só com o que acontece no Brasil. Se o Brasil quebrar, ela vai continuar vendendo minério de ferro para o mundo inteiro. Então, investir em empresas globais é muito melhor do que em empresas locais. E nos Estados Unidos, a gente tem o maior número de empresas globais que tem. Porque o Brasil, você vê, você pega a Bolsa de Valores, Banco Itaú, Banco do Brasil, sabe? Você pega a relação, você sabe. Tem muitas empresas que exportam, mas tem muitas que só vendem aqui para o Brasil. Então, isso é um risco. E aí você pega institucionalmente, né? Pô, a política influencia muito. Então, o Brasil acaba não sendo um ambiente de fácil empreendedorismo, que as empresas podem crescer e ir para a Bolsa. Você vê que, pô, você pega Israel, que é do tamanho do estado de Sergipe, tem centenas de empresas a mais do que o Brasil, porque ali é um espaço que foi criado para empreender, né? Muitas empresas globais foram, por exemplo, o Waze foi lançado lá, né, para o pessoal lá no Israel. Tem muita empresa que a gente tem de saúde, tecnologia, que foi lançada lá em Israel e depois veio uma empresa tech grande que foi lá e comprou, sabe? Então, é por isso que aquele gráfico é tão distante. Por isso que aquele gráfico mostra que investir fora em ações é muito melhor do que investir dentro. Então, quando eu monto uma carteira de cliente, uma carteira de investimento do meu cliente, eu vou seguindo essa lógica, que é, primeiro, fazer uma reserva de emergência, não de emergência. Eu odeio esse termo, né? É reserva de emergência. Parece que a gente está esperando a emergência acontecer. Porra, se eu quebrar a perna, furar o pneu do carro, parece que você está atraindo. Então, assim, tem gente que odeia e fala assim, cara, reserva de emergência é coisa de pobre. Mas também aí não vamos levar para o extremo. Por quê? Se você pegar os grandes investidores que ficaram multibilionários na Bolsa, foi por conta de uma reserva. Só que a gente não chama reserva de emergência, a gente chama reserva de oportunidade. Porque você vai constituindo essa reserva e quando aparece, e ficar com um binóculo olhando a oportunidade aparecer. E o Warren Buffett, ele fica com esse binóculo no mundo inteiro. Apareceu uma mineradora de ouro na Austrália que está com preço muito baixo. Ele vai lá e compra. Então, primeira coisa, fazer essa reserva de oportunidade. Depois a gente pode partir para o Tesouro Direto, depois para os fundos imobiliários, porque você já começa a ver a sua renda aumentar todo mês. Depois, dólar, investimentos internacionais, mandar dinheiro para fora, cara. E olha, falar de mandar dinheiro para fora é uma coisa que eu falo a vida inteira, desde quando eu sou consultor de investimentos. Por quê? Porque a gente nunca sabe. Isso eu falo desde a época do Fernando Henrique. A gente não sabe o que vai ser o governo daqui a 5, 10 anos. Então, a gente tem que fazer, todo mundo tem que fazer uma reserva de grana fora do Brasil para que, se isso aqui der errado, a gente tenha um plano de escape, sabe? A gente tem um plano de fuga. E não é porque o governo é esse que é agora, porque é isso que eu estou falando para vocês, eu falo em quem é meu cliente aqui, meu aluno há muito tempo, sabe que eu falo isso o tempo inteiro. Cara, a gente não sabe o que vai ser a nossa moeda, a nossa portfólio, o nosso dinheiro daqui a 5, 10 anos. Então, você vê, eu tenho uma história legal de uma palestra que eu fiz online aqui, compartilhando com um cara que investe nos Estados Unidos. E ele falou assim, Rafa, eu herdei do meu avô, quando ele faleceu, me deram uma coleção de moedas. E aí eu tinha uma nota de 1 cruzeiro, que eu guardei na carteira, para lembrar dele e tal, não sei o quê. E ele falou que foi comemorar o aniversário de casamento com a esposa lá em Nova York, né, e foi na Broadway, foi lá no teatro, e depois ele comeu na rua ali uma coisinha, uma pizza ou um cachorro-quente, não lembro agora, e ele ganhou uma nota de $1. E ele falou assim, vou guardar junto com a nota de 1 cruzeiro que eu ganhei lá da coleção do meu avô. E aí, quando chegou no hotel, ele comparou a nota de $1 e a nota de 1 cruzeiro. E pasmem, elas foram emitidas no mesmo ano.
Entende? O que isso quer dizer? Cara, o dólar é dólar, enquanto o Brasil já trocou de moeda 6 vezes, se não me engano, sabe? Então, você vê, a Argentina acabou de produzir uma nota aí, acho que de 5 mil, de 10 mil pesos, uma coisa assim, uma coisa absurda, porque a inflação vai comendo dinheiro. Quem é que tem eu vou lembrar disso, o Paulo, o Hilton, eu sei que a gente vai se lembrar disso, os mais novos não, mas teve uma época que a gente... eu lembro do meu pai que ele comprou 2 freezers porque ganhava o dinheiro, tinha que encher o freezer, porque se guardasse o dinheiro no banco, no final do mês não dava para comer, porque a inflação ela corroía 100%, assim, sabe? Dobrava. Então, isso, aí o dinheiro era cruzeiro, depois cruzeiro real, aí carimbavam as notas, porque perde valor. Então, isso vai acontecer de novo? Eu não sei. Não dá para falar assim, certeza que não vai acontecer. Então, investir fora não é porque vai dar merda aqui, mas é um seguro que você tem. Porque a probabilidade do dólar continuar sendo dólar por mais 10, 15, 20, 50 anos, por mais que se fale um monte de coisa, vai ser sempre muito mais forte do que o real. Pronto. Sabe? Eu lembro quando eu fui esquiar com minha filha, uns 4, 5 anos atrás, lá em Bariloche, com $1 a gente comprava 18 pesos. 18. Agora, na crise, bateu 300 no paralelo. 300. $1 compra 300 pesos. Então, pense como que o argentino empobreceu em moeda forte. Então, você vê que você não consegue, a gente viaja no mundo inteiro, a gente não vê argentino, venezuelano, porque a moeda deles é fraca para viajar, para morar fora, sabe? Então, por isso, vale a pena fazer realmente investimentos internacionais. Galera, você vê que o meu objetivo era dar assim, realmente um intensivão, falar o que é mais forte, para a gente começar aqui um bate-papo. A gente pode fazer reuniões semanais para a gente destrinchar aqui mais investimentos, mas eu queria ouvir de vocês aí o que vocês acharam até aqui, se já foi suficiente, assim, se já realmente deu aí uma agregada no que é realmente investimentos, e de acordo com o feedback de vocês, a gente marca outras reuniões. Eu posso aqui falar, vocês já sabem, né? Eu não queria fazer nenhuma venda aqui, porque é mais compartilhar conhecimento, mas os meus alunos no começo deram aí, o Rafael é meu mentor e tal, não sei o que, eu não queria que fosse por esse lado, eu queria que cada um se apresentasse para a gente fazer network, né? Não que cada um falasse de mim. Vocês sabem que eu faço mentoria individual, mentoria em grupo e tenho o meu curso digital, né? Tem essas 3 formas que a gente pode se conectar, mas eu queria ouvir de vocês aí, e aí, de acordo com o que vocês me falarem, a gente vai marcar novas reuniões para bater papo, fazer network e tocar o terror, né? Quero mesmo contribuir. Algumas pessoas entraram depois, mas eu vou estar aqui gravado, eu vou subir no YouTube, compartilhar com vocês. Aí eu vou pedir para vocês aí me ajudarem. Né? O Will Oliveira aqui, que é o cara do marketing digital, sabe que depois que a gente posta comentário, compartilhamento, ver até o final, tudo ajuda, né? Então de repente a gente vai fazer uma parceria para ele me ajudar com esse negócio aí. E o que vocês me falem aí? Como é que foi aí o sentimento com vocês em relação aos investimentos? Pô, ninguém quer falar? Vocês vão... Tá dando para me escutar? Tá, estou escutando. Então, foi interessantíssimo, porque me deu uma luz em algumas coisas que eu já estava estudando, conhecendo. Então, foi só o crescimento. Te agradeço muito. Legal. E se tiver mais, eu estou dentro. Beleza. Vamos fazer porque, pessoal, assim, para quem quer começar, quem fez MMI e quer começar a entrar nesse mundo, uma coisa que eu aprendi lá em 2016, quando eu fiz o primeiro MMI, e o Doug depois nas reuniões privadas, ele fala assim, cara, se você não lançar a sua mensagem, você não vai ter retorno. Então, fazer reuniões e passar conhecimento gratuitamente, eu estou aprendendo para caramba. Eu faço isso há mais de 5 anos, né? 5, 6 anos que eu faço isso, reuniões para compartilhar conhecimento.
e cada um aqui tem um conhecimento maravilhoso para compartilhar. Então, eu quero ajudar vocês e na mesma medida em que estou também me ajudando aqui a compartilhar conhecimento. Alguém mais quer falar sobre os investimentos aí? O que achou da palestra? O que achou da nossa dinâmica? Rafael, boa noite, tudo bom? Tudo bem? É o Luciano? Isso, sou eu mesmo. Prazer aí conhecer vocês. Eu sou novo aí no grupo, comecei na semana passada através da Jéssica, né, que ela me convidou para fazer parte do grupo. Participei do MMI, né? Também participei aí do café com network que nós tivemos aí na semana passada, né, na quinta-feira. Uhum. E assim, eu vi aí sua apresentação, gostei bastante. Eu já sou ali uma pessoa que olho bastante, tem algumas ações que eu invisto um pouquinho, faço algumas coisas ali na bolsa, né? Já operei índice, dólar, mini dólar, opero alguma coisinha lá fora também, né? E assim, mais especulativo, né? Só para a gente se inteirar um pouco do mercado. E hoje, atualmente, eu vi até você comentando aí sobre uma cliente que falou um pouco, uma cliente tua, aluna, que falou um pouco aí sobre o consórcio, né? E hoje eu gostaria de poder compartilhar com vocês uma coisa diferente, né? Que é o conhecimento do consórcio, que é diferente de outras empresas, né? Hoje eu trabalho com investimentos, sou consultor de investimentos de consórcio. Luciano, Pode falar. deixa eu te interromper, só porque é o seguinte, como é que foi a nossa dinâmica? A gente entrou 7h30 para fazer o network, cada um falou o que faz, aí eu estava gravando até aqui, para essa gravação eu vou mandar para o YouTube, então aí no YouTube tem algumas regras ali que ele fica ruim, ou pior, o Will aqui ele conhece muito bem isso, então assim, eu quero te escutar, eu só vou encerrar aqui a gravação, tá? Porque a parte que eu queria deixar gravado é a parte realmente do conteúdo de investimentos e aí deixar claro, vamos fazer mais reuniões como essa. No começo, a gente faz a reunião de network, todo mundo se encontra, fala, porque o objetivo é isso, porque vai surgir novas conexões aqui e eu falei que eu procuro fazer negócios com quem é a minha base de espectadores e eu começo a cruzar dados. Você olha, o Paulo ele é veterinário e tem outro cliente que tem cavalo, então, sabe, eu vou fazendo essa ligação. Então, eu vou parar aqui a gravação aqui agora, que essa parte aqui eu vou postar lá no YouTube para a galera ver a parte dos investimentos e a gente vai continuar nosso bate-papo aqui, beleza? Tranquilo.